Bom dia, meus amados. Sempre devemos, antes de tudo, agradecer a Deus, né? Por, por aquilo que o Senhor nos permite ter, por cada dia que o Senhor nos dá, pela saúde, por despertar e saber que temos mais um dia diante de nós. Mas como é bom sempre, né, para o cristão, e o Senhor sempre na sua infinita misericórdia está permitindo a cada dia que cada pessoa possa se redimir com o Senhor através de Cristo. Mas para nós que já temos uma vida em Cristo, irmãos, é importante cuidar do que nós temos. E devemos estar atentos às coisas e sempre, buscando sempre o entendimento daquilo que o Senhor realmente está nos dando. Não tomando as coisas de uma forma superficial, mas tentando sempre nos aprofundarmos no conhecimento, no entendimento das coisas de Deus, porque necessitamos desenvolver uma vida consciente. Ou seja, tudo o que se passa diante de nós, tudo que, perdão, de alguma forma nos chega da parte do Senhor, tudo aquilo que chega na nossa mente, no nosso entendimento, nós precisamos ir desenvolvendo, aplicando na nossa vida, né? Sabendo exatamente o que estamos fazendo. Há muitas coisas que muitas vezes as pessoas não entendem. Se vê muitas vezes um cristianismo muito superficial, fundamentado apenas em tempos de estar na igreja e não entendemos que o cristianismo é algo muito mais intenso, mais profundo. E nesta manhã, irmãos, eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre esta verdade de Cristo, né, que é o Evangelho. E às vezes tomamos este conceito como uma coisa muito leve, muito como se fosse a palavra e pronto, né? Mas na realidade o Evangelho, irmãos, é uma revelação perfeita de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, para que nós possamos ser salvos. O Evangelho é o plano perfeito do Senhor. Não é somente a revelação de Cristo, é a revelação dele, sim, de fato, mas dando ao ser humano, a qualquer pessoa, a oportunidade de se redimir com Deus e ser encaminhado a uma vida eterna. E este Evangelho, irmãos, necessariamente nos fará passar por um processo que é necessário. E eu queria falar sobre isto porque este Evangelho revela exatamente o processo pelo qual nós devemos passar para adquirir a essência de Deus e a capacidade que Cristo tem para nós podermos nos adentrar no seu reino. Em Filipenses 1:6, eu sempre estou falando a respeito disso porque é importante que a gente reflita e não tomemos as coisas de uma forma tão simples, né? Mas que estejamos em todo o tempo refletindo sobre as coisas de Deus, meditando sobre elas e nos aprofundando em tudo aquilo que o Senhor realmente nos ensina. Quando ele diz assim, tenho porém, o apóstolo Paulo diz, que aquele que começou a boa obra em vós há de vir aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Veja que ele está falando de um processo aperfeiçoador que todo cristão precisa passar. Ah, mas Jesus nos chamou do jeito que nós
éramos. Sim, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor já se dispôs justamente a tirar o peso do pecado da tua vida. Mas ele diz assim, mas aprendei de mim, né? Que eu sou manso e humilde, né? E acharei descanso para vossas almas. E aprendei de mim, né? Ou seja, há algo que o Senhor necessita nos dar, há algo que nós necessitamos aprender dele, receber dele e aplicar na nossa vida para que nós achemos descanso para nossas almas. O que significa achar descanso para vossas almas? Significa ser salvos. Porque a nossa alma ela só se manifestará no dia em que nós fechemos nossos olhos nesse mundo. Então a nossa alma se manifestará e será um lugar de descanso. Até o tempo da glorificação, em que recebamos um corpo glorificado e ali teremos uma vida eterna com o Pai. Mas quando nós fechamos os olhos nesse mundo, o nosso corpo é tirado, permanece aqui, o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus, e a alma, né, que é a essência do ser humano, ela acha um lugar de descanso à espera do tempo do Senhor. Por isso é importante que possamos entender que esse processo para o qual nós necessitamos passar e que Cristo ele quer nos dar, né? É um jugo leve, suave, né? Mas ele quer que nós recebamos isto, por quê? Porque é necessário. Por que é tão importante passar por este processo? Porque a nossa condição não nos permite nos adentrarmos no reino de Deus. Porque o Espírito Santo nos é dado justamente para que por ele possamos receber toda a condição necessária para entrarmos no seu reino, poder conhecer seu reino e poder viver para ele, segundo os seus fundamentos, segundo a sua lei. O reino de Deus, ele é fundamentado em princípios, em leis que são santas, em fundamentos que são santos. E só pelo Espírito é que nós podemos viver isso. É por isso que Ele nos ensina, Ele nos capacita e nos dá toda a condição para nós desenvolvermos uma vida que agrade ao Senhor. Mas é importante que nós tenhamos conhecimento, entendimento de que nós precisamos passar por esse processo. Não basta termos sido justificados. Muitas vezes há um conceito de que a pessoa, quando aceitou Jesus e se batizou, a pessoa já é salva. Na realidade, Cristo, irmãos, ele nos trouxe de longe e nos trouxe para perto. Estávamos longe, mas pelo sacrifício de Cristo, ele nos aproximou. Né? Leia em Efésios 1, capítulo 1. Perdão, em Efésios, capítulo 2, versículo 13. Né? Efésios, capítulo 2, versículo 13. Você vai achar essa... Né? Nós estávamos longe, não tínhamos nada com Deus, não havia nada que nos aproximasse de Deus. Mas em Cristo, pelo seu sangue, nós fomos aproximados. Né? Aproximados. Nós chegamos diante de Deus. E é importante que possamos entender, porque há um lapso entre estar perto e estar na presença. Né? E a palavra de Deus sempre nos orienta para podermos entender isso. Veja o que a palavra de Deus diz. Diz assim no versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Chegaste perto. Então, entre o tempo em que Cristo nos justifica até o tempo da nossa salvação, há um tempo que é a nossa vida, que é o nosso dia a dia, a partir do momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor. E se a entregamos de maneira sincera, verdadeira, sabe, nos entregamos plenamente a Ele, o Espírito nos foi dado.
Porque quando nos entregamos, nós tomamos a verdade de Cristo como o nosso fundamento de vida. E por esta verdade, o Espírito nos foi dado. E agora estamos sendo encaminhados, né? Estamos sendo guiados a um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Ou seja, há um processo. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas tudo acontece por ele. Mas entre ficarmos perto e estar na presença de Deus, há um lapso que é justamente o nosso dia a dia. E é aqui que nós temos que ter consciência de que precisamos buscar de Deus esta condição que nos permita agora entrar no reino de Deus, que nos permita agora desenvolver uma vida para viver eternamente com Deus. Cristo já nos aproximou. Ele justificou nosso pecado, que era justamente o que nos separava de Deus. O pecado não nos permitia termos uma aproximação com Deus. Mas Cristo, ele anulou o pecado, pagou o preço dele, justificou nosso pecado e agora nós temos um caminho acessível. Gente, um caminho acessível a Deus. Mas esse caminho somos nós que temos que caminhar, e é por isso que o Espírito nos foi dado, para que por ele pudéssemos adquirir toda a condição, toda a capacidade, aquilo que nós não temos, aquilo do qual nós somos incapazes. É impossível que nós caminhemos o caminho de Cristo, a sua verdade, por nós mesmos. Impossível. Por isso que a primeira coisa que Cristo nos dá é o seu Espírito, para que a nossa essência, ela deixe de ser carnal e se torne espiritual, para que agora sim, na capacidade que o Espírito nos dá, nós começamos a caminhar sobre o natural, sobre o sobrenatural, sobre o espiritual, que é a verdade de Cristo. Este Evangelho é somente para pessoas que receberam o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, este caminhar até a salvação é impossível. Se a pessoa não estiver debaixo deste tratamento espiritual que somente Ele opera sobre nós, nós jamais poderemos adquirir a condição necessária para entrar no reino de Deus. Então não devemos nos conformar apenas com que eu já entreguei minha vida ao Senhor, já me batizei, já estou na igreja, estou vivendo isso, aquilo outro. Gente, se não tivermos consciência de que nós precisamos passar por este processo transformador de pecadores para santos, e esta operação somente o Espírito opera em nós, e nós tendo consciência disto, irmãos, consciência, eu preciso passar por isto, eu necessito adquirir de Deus esta condição, e para isso eu preciso me esforçar, preciso reconhecer que eu necessito do Senhor, preciso confessar o meu pecado ao Senhor para que Ele, na sua infinita misericórdia, me perdoe, me justifique, me capacite, me santifique, me dê a condição para eu entrar no seu reino. Isso não é algo que eu consigo quando Cristo me justificou. É algo que eu vou conquistar dia após dia. Dia após dia. Por isso que Cristo nos ensina a desenvolver uma vida cristã, uma vida santa, fundamentada nos seus princípios, no qual o Espírito sempre estará nos capacitando para que, agora sim, vivendo de acordo a tudo quanto o Senhor nos ensina e de acordo com aquilo que o Espírito nos capacitou, possamos desenvolver uma vida fundamentada exatamente na vontade do Senhor. Este processo, irmãos, é o processo aperfeiçoador que só o Espírito opera em nós. Este processo se chama santificação. E todo cristão necessita passar por ele. Senão, não há entrada no reino de Deus. Amém, irmãos? Reflita sobre isso. É sério. Não se contente apenas porque já fez o básico. Não. A nossa vida, ela tem que ter uma progressão para alcançar cada vez mais uma condição sobrenatural que nos aproxime mais e mais. Lembrem-se de Paulo. Ele diz assim em Filipenses 3,
né? 12, ele diz assim, não é que eu já tenha alcançado, mas deixando para trás as coisas que vêm para mim, eu prossigo para o alvo, né? Eu prossigo para quê? Para conquistar a coroa da vida. É um caminhar, irmãos. É uma carreira. É um processo pelo qual nós necessitamos passar. Porque se nós não passarmos por este processo transformador através do Espírito Santo, não teremos entrada no seu reino. Amém, meus amados. Tenham um bom dia. Que Deus abençoe.